Recentemente, por causa dos casos de racismo, as pessoas têm gravado no celular todas as coisas que acontecem. Casos comprovadamente racistas, os crimes, eles podem ser tratados como tal. Mas você acompanhou muito tempo o carnaval durante os seus anos de CBN. A gente sabe o quanto aquilo significa, né, para aquelas comunidades. Você se soltou mais também quando foi falar de carnaval. Você gosta bastante mesmo, né? Eu gosto. Nossa entrevistada de hoje sai pelo campo de batalha diariamente para enfrentar dragões e emboscadas com todo o seu armamento para levar informação ao reinado. Ela é jornalista, já foi professora universitária e está atualmente na CNN Brasil. Tem umas palavrinhas que fazem a gente travar a língua aqui às vezes, né, Débora? Acontece, né? Faço por isso também. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. E é verdade isso que eu falei? É realmente um campo de batalha, a rua onde você trabalha diariamente? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Não deveria ser, né? Enfim, a gente sai para fazer o nosso trabalho, para levar informação para o público. Não deveria ser um campo de batalha, mas em algumas situações isso acontece, infelizmente. Ou pelo questionamento que o jornalismo passa hoje em dia, né? Ou porque o que a gente vai cobrir por si só já é uma pauta que oferece algum tipo de risco e que nos expõe de alguma forma. Nesse momento que a gente vive, especificamente no meio de uma pandemia, o jornalismo se mostra um serviço essencial, não tão essencial quanto o serviço de saúde, mas a gente também está exposto, né? Está na rua, obviamente, tomando todos os cuidados necessários, mas isso nos expõe de alguma forma. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre o que realmente, consideravelmente, mudou com todo esse processo aí que a gente vem enfrentando desde março, né? E que a gente nem sabe quando vai acabar, porque tem toda essa discussão da vacina, né? Parece que a gente vive uma corrida espacial igual quando teve os Estados Unidos e a Rússia degladiando, e hoje a gente tem isso com a vacina, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu queria falar um pouquinho desse seu momento da CBN. Você trabalhou 9 anos na CBN, foi isso? Foram 9 anos, 9 anos e 3 meses, para ser mais exata. Foi minha principal escola de hard news, né? Uhum. Era um sonho trabalhar na CBN, um sonho de menina mesmo. Eu me lembro o dia que a rádio entrou no ar e meu pai me contou que tinha uma rádio que só ia trazer notícias e eu já tinha em mente que eu queria ser jornalista e tal, e eu pensei, será que um dia eu vou trabalhar lá? E foi uma coisa que eu persegui mesmo, assim, sabe? Porque a minha formação como jornalista foi um pouco mais tarde. Eu fui para o jornalismo perto dos 30 anos já, né? Porque, enfim, comecei a faculdade, tive que parar por questões financeiras, não tem grana mesmo, né? Mas pera um pouquinho, mas você não tem a minha idade, Débora? Tem uma cara de nova. Não sei qual é a sua idade. Caramba, Débora. Tá vendo? Ó, engano. Olha só, muito bem. E eu trabalhava numa outra área em que eu ganhava dinheiro, assim, enfim, era bem remunerada e tal. Mas o meu sonho sempre foi ser jornalista, né? E daí, em um determinado momento, eu decidi encarar isso. Mas foi difícil, houve uma dúvida muito grande, porque era um recomeço, né? Foi um reposicionamento profissional no momento em que eu estava bem profissionalmente fazendo o que eu fazia. Mas eu tinha o sonho de ser jornalista. Então, eu retomei a faculdade, terminei a faculdade de jornalismo e comecei a trabalhar na área. Foi uma transição difícil, porque havia muita insegurança, né? Enfim, deixei aquela coisa certinha do trabalho que eu tinha, onde eu tinha ali uma possibilidade de carreira já bastante desenhada, e eu não era infeliz no que eu fazia. Eu trabalhava na área comercial, né? Não era infeliz no que eu fazia, mas não era aquilo que eu tinha sonhado para mim. Enfim, a vida tinha me levado para aquele caminho. E no momento de fazer essa transição, foi um momento de bastante dúvida, mas eu resolvi enfrentar, enfim, mudei a minha trajetória profissional e daí, a partir daí, essa questão do rádio, que era uma coisa que eu queria muito fazer, porque a minha família
vinha de rádio, né? Meus tios, minha família é do interior de Minas Gerais, e meus tios, meu pai, todo mundo tinha passado pela rádio da cidade, meu irmão mais velho, e fazia parte da minha vida esse universo do rádio, né? E eu tinha a CBN como uma meta, como um alvo profissional. Eu persegui isso e consegui. E fui muito feliz na trajetória que eu construí. Eu passei por todas as áreas, né? Dentro da CBN, eu fiz absolutamente tudo lá. E foi muito importante na minha formação jornalística, na minha formação pessoal. E também na minha... o processo de formação jornalística, ela caminha junto com a sua formação pessoal. Acho que não tem jeito de dissociar, né? E as possibilidades que eu tive lá na CBN, as coberturas que eu fiz, os projetos dos quais eu participei, isso é uma coisa que eu vou levar para sempre. Muito bem. Eu só queria deixar claro, desde o início aqui a gente estava conversando nos bastidores, eu conversei também com outras pessoas sobre isso. Eu vi um podcast que você participou junto com a Mona Lisa Perrone, que aí é uma extensão do que você fez no rádio também, né? Você pôde sentir um pouquinho de novo o gostinho de participar de um programa de rádio, digamos assim. Eu não chamei você hoje para falar de racismo, tá? Eu queria deixar muito claro isso. Eu gostei muito da sua participação, do assunto que você abordou ali. E eu também vi um tweet que você escreveu falando exatamente isso. Jornalistas negros não estão aqui só para falar de racismo. Nós não somos especialistas de todas as áreas também. Exatamente. Eu quero só deixar claro que se você quiser falar, você pode falar, mas eu não chamei você para falar sobre isso, tá bom? Não, mas eu acho muito importante falar sobre isso, porque é o que eu acredito e eu acho que é importante a gente tratar desse tema, sim, porque o tal teste do pescoço, que é olhar para o lado e não ver pessoas negras, acontece em vários setores da sociedade, inclusive no jornalismo, né? Nós temos poucos jornalistas negros. Alguns vão dizer que não, mas se a gente fizer a comparação com a população negra, como a gente faz em todas as outras áreas, a gente percebe que os espaços de poder e os espaços de fala e não estão ocupados por pessoas negras. Então, é importante a gente falar sempre sobre isso, sim. E essa questão, esse tweet... Bom, você faz a sua lição de casa, né, para fazer entrevista, assim como eu faço antes de fazer uma entrevista. Então, você vê que eu não sou muito ativa nas redes sociais. Eu posto muito pouco, por falta de tempo e também porque eu acho que as redes sociais hoje são um campo de batalha e eu não me sinto à vontade em ficar batendo boca e discutindo com as pessoas e tentando provar pontos de vista, né? Até porque acho que não é esse o meu papel. Mas eu fiz questão de colocar isso naquela discussão e no meio daquela discussão em que o racismo voltou a ser tratado por causa das manifestações nos Estados Unidos, a morte do George Floyd, mas isso acontece diariamente. O tema está no noticiário, esteve essa semana, esteve nas semanas anteriores e, infelizmente, vai continuar ocupando. E acho importante a gente falar assim, e acho importante a gente trazer os especialistas negros para falar sobre racismo e para falar sobre todos os outros temas dos quais eles estudam, né, e dos quais eles têm total domínio para falar. Porque eles existem, eles estão aí, e eles têm que estar presentes no noticiário. Bom, já que você disse isso, eu preparei uma coisa assim, meio assim, caso ela fale alguma coisa, de repente eu tenho uma pergunta aqui sobre isso. E você já me deu abertura. Então eu queria falar um pouquinho sobre um efeito que eu estou vendo que acontece já há um tempo, mas recentemente por causa dos casos de racismo, os causos de excessos dos policiais e de alguns civis também, vem se tornando também bastante comum nos noticiários, é o efeito Black Mirror. As pessoas têm gravado no celular todas as coisas que acontecem, para conseguir até se resguardar de alguma possível injustiça que venha ocorrer depois, num julgamento, numa investigação sobre um crime. Você vê... Agora eu te pergunto, não como negra, eu te pergunto como jornalista, como quem acompanha o noticiário todo momento na rua. Como que você vê esse efeito, essa tendência também? Na verdade, a gente tem falado mais sobre esses casos porque eles estão aparecendo por causa desse efeito, porque eles sempre existiram, né?
E eles não eram filmados e não eram divulgados nas redes sociais, não reverberavam nas redes sociais, ou porque elas não existiam, ou porque elas não ocupavam o espaço que elas ocupam hoje. E eu acho que é importante a gente ter isso, porque a gente tem conhecimento e a gente pode discutir, e os casos comprovadamente racistas, os crimes, eles podem ser tratados como tal. Então, tem uma importância, assim, tem uma relevância, assim. Inclusive, conversando com um amigo seu, eu vou quebrar o protocolo aqui, né, de revelar fontes, olha só. Um grande amigo seu que trabalhou com você na CBN, Juliano Dipp, agora virou um amigo meu também. Ele me contou de uma experiência que você passou. Você acompanhou quando a gente fala de discriminação, a discriminação ela é muito ampla, né? O racismo ele já é grande por si só, né, como assunto, mas a discriminação ela se estende quando a gente vê algumas outras minorias no Brasil sofrendo, como, por exemplo, aqueles que não são brasileiros, né? Aqueles latinos que vivem nos centros das cidades. E você acompanhou um episódio de um boliviano sendo comercializado no meio da rua. Foi uma das reportagens que eu fiz na CBN, foi bastante triste acompanhar isso e saber que isso existiu. E é por isso que eu falo, né, que as coisas, assim, o nosso trabalho como jornalista, o que a gente vê, as histórias que a gente conta, isso também nos toca como pessoa, né? E foi uma das coisas um dos trabalhos mais tristes que eu já fiz. E eu falei bastante sobre esse tema, cobri bastante esse tema na rádio, já falei um pouco sobre a questão das migrações e do refúgio na CNN, e numa dessas matérias eu me deparei com essa história, dois jovens bolivianos que vieram para o Brasil para trabalhar aqui em busca de condições melhores. A Bolívia é o país mais pobre da América do Sul, né? E a situação que eles vivem lá é muito difícil. Então, a pessoa vem para cá e trabalhar no esquema que eles trabalham, nas oficinas de costura. Na maioria das vezes, eles são trazidos por bolivianos também, né? Trabalhar 14 horas, 16 horas, serem explorados. Muitas vezes, para eles, essa situação é melhor do que a que eles vivem lá na Bolívia. E eles chegam sem conhecer os direitos deles, né? Os direitos que eles têm são enganados, que foi o que aconteceu com esses meninos. Eles vieram para cá com a promessa de ter um determinado salário para trabalhar numa oficina de costura, vieram trazidos por um boliviano também. Quando chegaram aqui, a história não era bem essa, o salário que eles iam receber era metade do que tinha sido combinado, e daí a pessoa tinha pagado, né, o empregador, o suposto empregador, pagou pela passagem para eles virem. Quando eles disseram que eles não concordavam com aquilo, não, então vocês têm que me pagar o que eu gastei, não, nós não temos dinheiro. E daí essa pessoa os levou numa feira e para vendê-los, né? Olha, eu trouxe esses meninos e eles não querem ficar, mas eu gastei e vocês querem empregá-los, enfim. Só que na cabeça dele aquilo não era um crime. Alguém viu aquela cena e foi até a delegacia. E na delegacia também o delegado não soube muito bem como conduzir aquilo. E uma entidade, uma ONG que acolhe imigrantes e refugiados, foi em socorro deles, né? E foi aí que eu me deparei com essa história e contei essa história na CBN. E o desdobramento foi que a pessoa que havia trazido foi identificada, a empresa para a qual ele trabalhava foi notificada, houve uma ação do Ministério Público do Trabalho, eles tiveram que pagar uma indenização, todos os direitos trabalhistas, na verdade, né? Para esses meninos, que eles nem sabiam que eles tinham direito. Eram dois jovens, um tinha 18, outro tinha 19 anos, se eu não me engano. Eles estavam super assustados, super acuados. Na verdade, eles foram orientados pela ONG que os recolheu ali, né, que os salvou, digamos. E o louco disso tudo é que a pessoa, o compatriota deles ali, que ele não entendia que o que ele estava fazendo era um crime, ele estava tratando aquelas pessoas como escravas, né? Vendendo como máquina, né?
Hã? Tava vendendo eles como se eles fossem máquina, né? Algum... Exatamente, uma mercadoria. Olha, na cabeça. Falou, não estou vendendo ninguém. Eu só quero ter o meu dinheiro de volta. Eu gastei para trazê-los e não, mas isso que você está fazendo é um crime. E, enfim, ele foi indiciado por isso, respondeu por isso, mas a gente não. Aqui no Brasil não existe prisão, né, para esse tipo de crime. Tráfico de pessoas, enfim. E a empresa para a qual ele prestava serviço acabou respondendo no Ministério Público do Trabalho pagar uma multa que eu acho que não foi paga até hoje, porque existem uma série de recursos, e eles receberam a indenização, as verbas trabalhistas, e acabaram voltando para a Bolívia. Foi isso que aconteceu com eles. E é muito triste, né? A gente vê que isso acontece à luz do dia, que as pessoas não se dão conta que isso é tráfico de pessoas, né? Mas quando a gente fala desse público especificamente, também é complicado porque quem que escuta esse público, né? Quem que é a voz desse público para lutar por eles também, né? Em um país que é do outro. Exatamente. Eu me lembro que nesse episódio nós procuramos o consulado aqui, o consulado não quis se pronunciar e, ao mesmo tempo, enfim, não se pronunciou, não quis falar a respeito, pegou os meninos e tratou de ajudá-los a voltar, né, a repatriá-los, mas eles não chegaram nem a prestar depoimento, que seria importante, né, porque eles tinham sido vítimas de um crime. E eles nem chegaram nem a prestar depoimento na polícia. Então, a questão não correu criminalmente, né? Foi tudo no âmbito trabalhista, acabou correndo no âmbito trabalhista, porque não houve, naquele momento, não houve a colaboração por parte das autoridades bolivianas, talvez para proteger o outro... enfim, essa foi uma impressão que eu tive, né? Para proteger a pessoa que estava cometendo o crime, que também era um boliviano, enfim, um cidadão boliviano. Então, ficou por isso mesmo no âmbito criminal. Mas é isso, não tem quem fale por eles. Nós temos entidades muito sérias que atuam aqui. Em São Paulo tem a Caritas, tem a Missão Paz, do Padre Paolo, que tem um trabalho bastante importante no atendimento aos refugiados e aos migrantes, que traz orientação jurídica, mas nem todos sabem que isso existe. O boliviano chega aqui, ele não sabe que ele tem direito à documentação, e daí, para mantê-lo nesse esquema de trabalho análogo à escravidão, ficam pressionando, dizendo que se ele denunciar, ele vai ser deportado, e ele fica naquela situação, porque aqui, de alguma forma, embora ele trabalhe 14, 15 horas, 18 horas por dia, é a forma que ele tem de ganhar algum dinheiro para ajudar a família que está lá numa situação muito pior. Então, isso vira uma bola de neve e é bem difícil, é muito difícil. A grande questão é realmente a informação, porque a falta dela é que transforma a pessoa num prisioneiro ali dentro daquele contexto, né? Agora eu queria mudar um pouquinho o assunto, porque eu percebi que eu deixei o assunto muito pesado. Realmente esse assunto ele não é muito legal. Esse assunto ele é uma experiência, é o hard news, é o que você acompanha. Eu não vou dizer que você acompanha todo dia, porque, pelo amor de Deus, acompanhar uma coisa dessa todos os dias também, eu acho que haja terapeuta também depois para te ouvir e você descarregar tudo isso, né? Mas você acompanhou muito tempo o Carnaval durante os seus anos de CBN. O Carnaval a gente não sabe se vai ser o mesmo, porque a partir de agora muita coisa vai mudar com a pandemia. E aí? Já cancelou com o bloquinho que você ia cobrir? Ai, bom, a gente não tem ainda uma data para o Carnaval, né? A princípio, se tivermos, isso vai ficar para o meio do ano, enfim, está atrelado à questão da vacina, mas foi uma experiência muito, muito boa, assim, a gente fazia uma transmissão de carnaval na CBN, né? Aí as pessoas falam, poxa, como é que você transmite o carnaval pelo rádio? É uma coisa visual. Mas era interessante porque a gente levava convidados muito legais, que eram estudiosos do tema, e tinha muita gente que falava assim, eu assisto pela TV, mas ouço a transmissão pelo rádio para justamente ouvir o que essas pessoas têm a dizer, né? A Fabiana Cosa
comentou muito tempo o Carnaval na CBN, as transmissões, o Tadeu Caçula depois participou, e são pessoas que conhecem profundamente o samba, né, do ponto de vista da história, do ponto de vista antropológico, são músicos, então era uma experiência muito interessante. E o Juliano fez esse trabalho, nós trabalhamos juntos na cobertura de Carnaval. Quando ele saiu da CBN, eu assumi o papel que ele tinha, que era de fazer as matérias das escolas, então eu acompanhava todas as escolas, né, o trabalho delas, e fazia matérias específicas sobre cada uma das escolas. E quando as pessoas perguntam, você tem uma escola do coração? Eu digo que são todas, porque é um trabalho muito difícil, o ano todo daquela comunidade. Eu ficava super... Quando acontecia alguma coisa, um carro quebrava, ou a escola estourava, aquilo me doía. Claro, tem uma que aborda um tema, determinado ano que você gosta mais, e você se empolga mais, ali, torce mais, ou coisa do tipo. Mas eu me identifico com todas. No fim, eu torço para todas, assim, de verdade mesmo. Não estou querendo me sair bem, não estou querendo ser isentona, não. Porque a gente sabe o quanto aquilo significa, né, para aquelas comunidades. Desenvolver aquele trabalho e falar sobre aquele tema, o quanto aquilo é apaixonante. E você também fica apaixonado pelas histórias quando você ouve o que rolou por trás, como é que aquele enredo foi escolhido, como é que a comunidade se envolveu com aquilo, as histórias por trás da construção das coisas. Então isso mexe com a gente também. Traz uma proximidade, né? Sim. Eu percebi que você se soltou mais também quando foi falar de Carnaval. Você gosta bastante mesmo, né? Eu gosto. Você falou que você era tímida e agora você está mais solta falando de Carnaval. Eu gosto bastante de Carnaval. Muito. E eu, enfim, cobri muito tempo as escolas, né? E houve um tempo... Os 2 últimos anos, a CBN deixou de transmitir o Carnaval na Avenida e focou mais na questão dos blocos. Eu participei também bastante da cobertura dos blocos, nos 2 últimos anos, né? Mas de uma forma mais próxima também. Gosto dos blocos, gosto de participar dos blocos como Fuliona ou Fuliã, enfim, né? Fuliona, a gente fala. Eu também não sei como é que fala isso. Pois é. Eu lembro que sempre rolava essa dúvida: é Fuliã ou Fuliona? Não, vamos usar Fuliona. Fuliona parece que é uma gíria, né? Nossa, você tá muito fuliona, viu? É isso. Você tem uma fixação pelo Belchior ou pela MPB em geral? Como é que é esse negócio? Você tem uma tatuagem? Onde que é a tatuagem? É aqui no antebraço. Deixa eu ver se dá. Eu imaginei, nossa, é um lugar que eu não posso mostrar. Não dá, mas Tem um microfone ali, é um microfone antigo, é isso? Tem um microfone. Um microfone é um trecho de uma das músicas do Belchior, Entre o Som e o Som, que é Todos os de Batom. E para ele tem um significado, para mim tem outro. Acho que isso tem a ver, de uma forma geral, né? As músicas, de um modo geral, nem sempre o significado... Às vezes a gente nem sabe qual é o significado, né? Às vezes o artista... enfim, compõe uma música e você gosta daquilo porque você sente uma coisa e não necessariamente é o mesmo significado para ele. Para mim, na música, tem um significado triste, né? O que eu entendo é que para ele aquilo é um significado de estar ali entre 2 coisas que ele não sabe bem. Para mim é uma coisa positiva, entre o som e o som. O som, enfim, quando eu estava no rádio, essa coisa do microfone tem muito a ver com a minha experiência do rádio, por gostar muito de rádio, por gostar muito da música. O sonho também é o som, é cantar, é um sonho, que é uma coisa que eu, não profissionalmente, né, não tenho talento para isso, mas eu estudo canto, que é uma coisa que eu gosto, então para mim tem esse significado. Então você canta, é isso? Eu tento cantar. Você e o Juliano Dipp tem isso em comum, né? Que eu percebo que ele tem também bastante coisa ali, os quadros dele de MPB, ele coloca no stories dele também bastante trecho de música. Foi daí que veio a amizade também, né? Sim, a gente é bem próximo, a gente se identificou muito de cara. Eu acho que o que fez nós nos identificarmos foi essa questão da música. Eu me lembro que num dos primeiros dias de trabalho na CBN,
eu cheguei, era bem cedo, eu acho que era um plantão até, ou era uma troca de turno, eu entrei muito cedo, ele estava saindo da madrugada, e eu entrei, alguém falou alguma coisa, eu cantei uma música do Belchior, um trecho, e ele completou. Aí, tipo, não, somos amigos para sempre. Tipo cena de filme, né? É, e sei lá, uma semana de rádio. A gente mal se conhecia. Que trecho foi esse que você cantou? Eu acho que foi Galos, Noites e Quintais. Entre quando não tinha olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho. Aí ele completou a música do outro lado. Eu falei, não, amor à primeira vista. Olha só, eu consegui fazer você cantar, eu consegui. Foi meio que assim, disfarçadamente, eu pedi pra você cantar um pouquinho, mas eu consegui, que bom. Você que me bom. enganou, hein? Você tem uma técnica boa. Tá vendo? Eu cantei super desafinado. Nossa, que vergonha. Foi desafinado? Não foi desafinado. Mas se você veio cantando, pelo amor de Deus. E a música nos trouxe essa proximidade, sim. Eu sempre gostei muito de música. Minha mãe toca violão, canta, não profissionalmente, e eu nunca me senti apta a isso. Eu sempre achei que eu era desafinada, nunca consegui tocar violão. A família do meu marido também é bastante musical, todo mundo canta um pouco, toca alguma coisa. E eu sempre tive muito próxima de amigos músicos, então sempre gostei muito da música e sempre tive, se eu cantasse, se eu cantasse. Mas, por outro lado, eu sempre me cobrei, eu não sei se tem a ver com o meu signo, né? Dizem que tem a ver com o meu signo, eu sou virginiana, então virginiano tem muito aquela coisa de querer a perfeição, de buscar a perfeição. Então, eu sempre fui muito contida. E o Juliano me ajudou muito nesse processo, né? Não, a gente sempre se encontrava para cantar ali na casa dele, quando as aglomerações ainda eram permitidas. E a gente sempre se encontrava, cantava. E daí eu decidi estudar canto, não faz muito tempo. Isso foi bom também para... É uma terapia, né? No canto eu encontro uma terapia. Então eu estou aprendendo a cantar. Quem sabe um dia eu crie coragem. Quem sabe um dia eu escute mais do que um versinho, né? Hã? Quem sabe um dia eu escute mais do que um versinho só, né? Quem sabe? Débora, obrigado, viu, pelo papo, obrigado pela voz. E ó, você não é desafinada não, fica tranquila, viu? Imagina, eu que agradeço. Sucesso aí, saúde, na medida do possível aí. Saúde bastante, né? Mas na verdade, na medida do possível, tomar cuidado aí com a exposição por causa do momento que a gente vive e torcer pra essa vacina sair logo, né? Não sei se a russa. Com certeza. Oi? Não sei se a russa, né? Mas alguma vacina que dê certo. Alguma que tenha comprovação científica, né, de sua eficácia e segurança, por ela que nós todos esperamos para a gente enfrentar esses próximos tempos aí. Claro, a gente tem que tentar se manter seguro e, enfim, e a sanidade também, né? Muito bem. Essa é a Débora Freitas, gente. Valeu!